Danilo, Simon Ledo, do Coluna do Fla. A gente percebe que você tem um perfil diferenciado, assim, um cara que se expressa muito bem, né, dá palestra e tal. E pela experiência que tem, a bagagem, quando você veio para o Flamengo, a gente entendeu que não é só dentro de campo o seu incremento, né, esse improve, seria fora dele também. Eu queria perguntar para você, assim, como é que você lida com os mais jovens, com os, talvez a garotada que está vendo da base, mesmo os profissionais mesmo que são menos experientes, têm menos rodagem, por mais que você não entre toda a partida, qual é o seu papel hoje lá nesses bastidores ali, junto com os outros jogadores? Obrigado pelas palavras. Tá? Certamente está mudando muito isso, tá? Tem muita gente indo também por esse caminho. Eu fico muito satisfeito que existam muitos colegas que estão também se preparando bastante, entendendo muito mais o contexto não só do futebol, mas a realidade do nosso país, a realidade que a gente vive em todas as esferas. Eu penso que isso é muito importante, tá? E, obviamente, quando eu vim para o Flamengo, na minha conversa sempre com o Felipe e com o Boto, eu entendia que a minha responsabilidade era muito maior do que o campo, tá? Eu aceito essa responsabilidade e vivo ela diariamente. Penso que eu sou o primeiro a ter que dar o exemplo nos treinamentos, na postura, na forma de lidar internamente. Também, pelo meu papel dentro da seleção brasileira, obviamente, eu seguia também já uma conduta onde a gente tem que aceitar essa responsabilidade de servir de exemplo para os mais novos, de motivação, de empenho. Eu sou chato, tá? Falei agora pro Lino, agora no final do jogo, ele perdeu 2 bolas, eu dei na cabeça dele, falei, cara, vou dar na tua cabeça mesmo, realmente. Se você perder bola que eu achar que não deve perder, e se eu facilitar também, você fala, e é assim que a gente cresce, é assim que a gente cria um grupo vencedor, tá? E para mim tem sido muito prazeroso, tá? Viver no Flamengo, nas estruturas, conviver com o pessoal da categoria de base, tá conhecendo e integrando essa cultura daquilo que é ser Flamengo. E tem sido prazeroso, tem sido para mim muito benéfico. Eu espero que eu também possa estar sendo benéfico por aquilo que é o Flamengo, tá bom? Danilo, aqui. Boa noite, Letícia de Almeida. Vamos fechar aí atrás? Fechar a porta aí atrás? Vou sentar tipo bate-papo, tá, galera? Muito formal, pô. Mas pode ser mesmo, tranquilo. Pode ser à vontade. Danilo, aqui atrás. Boa noite. Queria que você falasse um pouco sobre a importância dessa vitória. O Flamengo abre uma vantagem importante de 4 pontos sobre o Palmeiras e a dificuldade de jogar aqui em Caxias do Sul. O Flamengo não vencia há 28 anos aqui, que foi conversado também no vestiário sobre esse tabu que foi quebrado aqui nessa tarde. Obrigado. Boa tarde. 28 anos, 13 jogos, 7 derrotas e 6 empates. Pesquisei antes, tá? Eu, como torcedor, vi o Flamengo sofrer muito aqui na minha infância, tá? E isso foi falado bastante porque realmente era um jogo que tinha esse contexto histórico e a gente queria muito mudar isso, né? E, obviamente, pelos 3 pontos, pela sequência do campeonato, a gente entende que cada jogo tem a máxima importância, não tem o próximo jogo sem esse que a gente está vivendo. E a gente tem feito isso, assim, trabalhado jogo a jogo, sem pensar muito no futuro. Eu penso que essa é a melhor estratégia para poder conquistar coisas grandes no final da temporada. A gente entrou num momento onde os pontos pesam ainda mais, né, os últimos 3 meses, digamos assim. E a gente tem que seguir nessa linha, não facilitando, dando o máximo de importância para cada jogo, para cada momento. Você, quando fez um desabafo na internet, até uma publicação, desse momento de fragilidade, né, por estar em casa, para quem acompanhou também na sua rede social. Como está sendo, né, esse processo para voltar a estar disponível para o Filipe Luís, um jogo importante hoje que você seria utilizado e sabia disso? Como você se sentiu depois dessa partida também? Como você está fisicamente? Como você se apresenta para o Filipe Luís para o restante dos jogos, tendo essa concorrência do Léo Ortiz e do Léo Pereira? Infelizmente, eu sou viciado no trabalho, tá? Eu acredito que ser viciado no trabalho às vezes é prejudicial, é necessário você também descarregar, tentar de certa forma se distrair, se divertir, mas eu sou viciado no trabalho e nesse tempo agora da data FIFA realmente eu botei como objetivo de me reestruturar fisicamente. Obviamente que as lesões não são quase na maioria das vezes não é culpa do jogador, pode acontecer. E nesse contexto eu nunca tinha tido 2 lesões musculares no mesmo ano. E quando você tem 2 lesões musculares, depois o tempo de recuperação é mais longo, os cuidados são maiores. Cara, eu odeio isso. Já te falo, a coisa que eu mais odeio no futebol é
me machucar e ter que treinar sozinho, e ter que ficar na maca, e ter que fazer tudo isso é a pior coisa, assim, enche o saco, já te digo. Então eu trabalhei muito, não descansei nada, assim, na data FIFA, digo, de não ficar sem fazer nada, tá? E espero que isso possa ter me ajudado. Hoje já pude jogar, pude estar feliz em campo, ajudar meus companheiros, e espero estar à disposição o máximo de tempo possível, e aí depois o Felipe decide, mas espero poder estar à disposição, saudável, ajudando o Flamengo a conquistar coisas importantes ainda nesse ano. Tá. Danilo, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro, revista Placar. Danilo, você é um dos jogadores mais experientes do elenco do Flamengo, está acostumado com... Velho, né? Não, experiente. Tá acostumado com jogos grandes, e o Flamengo tem jogos grandes esse mês, especialmente jogos contra os Estudiantes, pela Libertadores. Como é que está a expectativa interna de vocês para esses jogos que são tão importantes assim esse ano, especialmente o jogo da volta, que é lá na Argentina, todo mundo sabe das dificuldades que é jogar lá na Argentina. Obrigado. Esses são jogos que realmente a motivação vem por inércia, né? Então, particularmente não me preocupa o que o Flamengo vai apresentar nesse tipo de jogo. Me preocupa, entre aspas, sim, aquilo que seria o jogo de hoje, por exemplo, que em teoria muita gente não dá importância, e que são os mesmos 3 pontos de qualquer outro jogo do campeonato, e que dá moral ou tira moral tal qual uma derrota na Libertadores ou num clássico. Então, para ser campeão, para fazer coisa importante, você tem que dar atenção a esse tipo de jogo, principalmente, tá? Um jogo onde você pega uma equipe que está disputando o campeonato deles, está entregando tudo que eles podem para poder se livrar de uma situação. Um gramado belíssimo, tá? Eu queria falar sobre isso, um gramado incrível de se jogar, para mim um dos melhores que eu joguei até agora aqui no Brasil. E dá importância a esse tipo de jogo. Obviamente, quinta-feira o Maracanã vai estar cheio, a motivação vem por si só, a concentração vem alta, a vontade de estar em campo também. Então, esse tipo de jogo como hoje, para mim, tem uma importância às vezes maior para a moral, para o equilíbrio interno do vestiário, muito mais do que um jogo considerado grande, tá bom? Valeu, pessoal. E você como jogador de alto nível e tendo agora essa reta final da seleção brasileira na preparação para a Copa do Mundo do ano que vem, como é que você vê esse sonho de estar nesse ciclo? Para essa Copa do Mundo pode ser a última oportunidade na sua carreira de disputar uma Copa do Mundo, e até que ponto esse excelente momento do Flamengo também pode te ajudar nessa visibilidade de convencer o Ancelotti nas futuras convocações? Certamente é a minha última oportunidade de disputar uma Copa do Mundo, a terceira. Esse é um dos meus objetivos, obviamente, mas isso só vai acontecer se eu estiver bem aqui no Flamengo, jogando com regularidade. Creio que a seleção brasileira é pautada, o primeiro critério é esse, você está jogando com regularidade. Obviamente, algumas coisas contam bastante, como a história que você tem dentro da seleção brasileira também, mas tem um peso. Mas o que mais importa é você estar jogando, estar rendendo bem, e esse certamente é um dos meus objetivos, e aproveitar a onda do Flamengo, que certamente tem tido uma temporada importante, mas que se chegar no final do ano a gente não levantar nenhum troféu, adianta pouco. Obrigado, Danilo. Valeu, gente.